Olá, eu sou a Lika e vou conduzir vocês nesta viagem no tempo e no espaço. Então embarquem neste navio que nossa jornada será percorrer os vários momentos e versões de acontecimentos históricos que formaram a cultura e o povo deste Brasil. O descobrimento do Brasil é um fato histórico, porém existe mais de uma versão. Uma relata que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil sem querer. Foi totalmente casual. E a outra traz a intencionalidade, que trata que Portugal já sabia da existência de Pindorama desde 1493 e planejou a conquista de suas terras e a colonização do seu povo. As duas versões possuem argumentos válidos e a historiografia considera válidas as duas versões. Mas e você? Pense e reflita sobre a versão da casualidade e a da intencionalidade. Mas, seja qual for a versão que você considera mais verdadeira, a chegada dos portugueses mudou muita coisa em Pindorama e não foi só o nome. Como será que foi esse encontro na descoberta de Veracruz, ao mesmo tempo em que acontecia a invasão de Pindorama? Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero vós, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois, seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, para as Índias. Há 519 anos atrás, o Brasil tinha características diferentes das atuais. Quem chega ao Brasil hoje não encontra mais o que Pero Vaz de Caminha descreveu em sua carta à coroa portuguesa. As transformações ocorridas durante esse período podem estar evidentes, mas as origens influenciam, até os dias de hoje, a cultura, os costumes, a organização e a formação da população. O território brasileiro nem sempre apresentou os limites e as paisagens atuais. O primeiro mapa do Acordo do Tratado de Tordesilhas de 1494 demonstra um território brasileiro bem menor. Este tratado dividia as terras americanas entre Portugal e Espanha. O território, porém, foi sendo expandido à medida que houve uma exploração e ocupação por parte dos portugueses, para além dos limites pré-estabelecidos. O território brasileiro, como o conhecemos atualmente, foi definido no início do século passado. Antes disso, passou por outras divisões, como capitanias hereditárias, províncias e só depois em estados. A formação do povo inicialmente aconteceu com a miscigenação dos indígenas, que já habitavam este território, com os europeus, em seguida com os africanos. Povo este que foi sequestrado do seu país, transportados amontoados nos porões de navios, onde muitos não resistiram às péssimas condições e morreram no trajeto. E os que sobreviveram foram comercializados como mercadorias para servirem de trabalho forçado e escravo. Posteriormente, outros imigrantes foram chegando e contribuindo para uma grande miscigenação.
Espanhóis, italianos, alemães, japoneses e árabes que se misturaram ao povo que aqui havia se formado, influenciando a cultura. Atualmente, há uma nova tendência de imigração, com a acolhida aos refugiados de países em dificuldades, como guerras e recessão econômica extrema, o que certamente influenciará novas transformações de costumes, pois estamos em constantes mudanças. Voltando em 1500, ao chegar ao Brasil, a pessoa encarregada de descrever as primeiras impressões da nova terra relatou com estranheza o tipo físico dos indígenas e seus costumes, tomando como referência de certo os seus próprios costumes. Naquela época, os meios de comunicação não eram tão rápidos como os aplicativos e demais mídias que temos hoje, mas as informações iam de caravelas e demoravam para chegar aos seus destinos. As impressões dos indígenas da chegada de grandes caravelas e seus navegadores nunca nos foram relatadas, mas há quem acredite sobre o encantamento com os portugueses por acreditarem que eram deuses, estranhamento das roupas, comportamentos e língua. Os africanos, ao terem suas trajetórias interrompidas e desembarcarem num país diferente do seu, também tiveram impressões próprias, desconhecidas, pois suas opiniões certamente não foram levadas em conta ou valorizadas, bem como seus direitos. Diante de um mesmo fato, é possível ter modos de ver diferentes? A quem pode interessar uma história única? Desde 1500 até a República, o Brasil passou por grandes transformações. No início, em sua condição de colônia, serviu aos interesses de Portugal, fornecendo matéria-prima para que este comercializasse com a Inglaterra em troca de produtos manufaturados. Quando o Brasil serviu de refúgio para a família real portuguesa, experimentou progressos, como a abertura dos portos. A cidade do Rio de Janeiro recebeu investimentos, obras de infraestrutura e urbanização foram feitas, porém, benefícios apenas com o objetivo de estabelecer a corte, mas conforto, não atingindo a todo o povo que aqui vivia, sendo este descendente de europeus, indígenas africanos ou sua mistura. Os indígenas foram perdendo cada vez mais seus espaços por direito. O Brasil experimentou a categoria de Reino Unido, um Estado soberano, experimentou a independência. A primeira Constituição garantiu alguns direitos, mas em momento algum há uma preocupação com o bem-estar da população. Os interesses apresentam-se como benefício a pequenos grupos, não modificando a organização da sociedade brasileira. Até mesmo a prática da escravidão continuou e o poder permaneceu nas mãos dos grandes proprietários da terra. Durante mais de 300 anos, pessoas foram comercializadas, sustentando a economia brasileira, fazendo trabalho pesado. O Brasil foi o último país ocidental a libertar os escravos, e mesmo após essa libertação, não houve assistência necessária, muito menos a aprovação de leis que garantisse o mínimo de cidadania a esse povo, conduzindo os negros à marginalização, enfrentando dificuldades e impedidos de praticar sua cultura. O que se observou até então foi a imposição da cultura europeia, permanecendo tanto na monarquia quanto na república. Os direitos não eram iguais para todos. As mulheres, por exemplo, não tinham direito a voto. Mesmo com a modernização das cidades, a população mais pobre não teve acesso a ela. Se pudéssemos reescrever a história e contá-la sob outros pontos de vista, como por exemplo dos africanos ou dos indígenas, como essa história seria contada? Vamos fazer uma experiência a partir de um fato? Escolha um ponto de vista diferente do que nos foi contado e reescreva a carta de Pero Vaz de Caminha, como se você fosse o encarregado de contar as impressões aos demais, a fim de que soubessem das notícias desse momento histórico. Bom, essa videoaula acabou, mas a história nunca termina. Agradeço sua companhia nesta viagem e que possamos continuar nossas reflexões e pesquisa em outros tempos e lugares desse nosso Brasil. Até mais!